Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, começa mais um Pan News Cidades, sempre com a sua implacável audiência, porque aos sábados você almoça comigo e com a Jovem Pan News Campinas. No programa de hoje, nós vamos conversar com a advogada, coordenadora e professora do curso de Direito da Faculdade Unitá, doutora Carolina De Filipe, sobre a segurança ou insegurança nas escolas que tendem a se transformar em mais uma área de segurança máxima, porque no Brasil, quando ninguém quer resolver nada, basta criar mais uma lei ou blindar o problema, como se isso bastasse para acabar com os criminosos, os jovens infratores, as organizações criminosas. Quando são surpreendidos por alguma crise, os administradores entram em pânico e procuram radicalizar as ações até que os danos, os prejuízos sejam esquecidos pela população. E a memória de todo mundo é curta. As chuvas voltaram e depois de um período de estiagem, ninguém mais fala dos piscinões para conter as enchentes ou de outras questões até que voltem a acontecer. Mas, para você não perder a memória, eu vou reapresentar a crônica mais pedida da semana, a mais pedida pelos ouvintes. Pan News Cidades. Somos escravos de nossas escolhas e por isso mesmo elas deverão representar a intensidade com a qual acreditamos, com convicção e fé nessas senhoras que nos dominam. A escolha é fundamental para definir o caráter que pertence ao optante e o caráter do povo brasileiro está definido há muito tempo. Escolhemos a liberdade, a democracia, a fé libertária, o trabalho remunerado, a família, o conhecimento, o Estado de Direito, o devido processo legal, a existência de leis eficazes e tantas outras expressões do livre-arbítrio responsável. O que não escolhemos está no lado oposto da liberdade. Não escolhemos a ditadura, não apoiamos ditadores, quer sejam eles latinos, quer sejam de quaisquer origens. Não apoiamos batalhas que afrontam a dignidade da pessoa humana. Logo, desprezamos a guerra genocida empreendida pela Rússia. Sempre fomos pragmáticos. Negociamos com a União Soviética nos anos 70 e seguintes, e os militares não aderiram tampouco à nossa sociedade àqueles padrões do socialismo soviético. Negociamos desde sempre com a China e nem por isso aderimos ao regime político daquele país. Nossas escolhas parecem agora colidir com as intenções do atual governo, que tem o poder do voto para gerir a nação, mas não tem o direito de agredir nossa vocação republicana e democrática. E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. grupounieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano
samaritanosaúde.com.br. Olá, meu nome é André Marinho, sou gestor do curso de Ciências Contábeis da Unimax do Grupo Uneduca. Estamos em época de declaração de imposto de renda e os alunos de Ciências Contábeis estarão realizando um projeto chamado IR Solidário, com atendimentos gratuitos para esclarecer dúvidas e auxiliar no preenchimento da sua declaração. Então, não se esqueça, para ser atendido, basta comparecer ao Shopping Jaraguá de Indaiatuba nos finais de semana dos dias 22 e 23 de abril, das 12 às 18 horas. Aguardamos vocês. Até mais! Agora, no Pan News Cidades, entrevista. A professora Carolina De Filipe é coordenadora do curso de Direito da Faculdade Unitá, advogada com inúmeras especialidades, mas com uma paixão que se destaca, que é o direito penal. Nessa semana, a professora apresentou a palestra Reflexões sobre o comportamento dos jovens e a segurança institucional. Aliás, um tema abrangente que merece a nossa mais profunda atenção. Bem-vinda ao Pan News Cidades, doutora Carolina De Filipe. Tudo bem? Tudo bem, Thanos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com você. Honrados estamos nós, ainda mais com a sua experiência na área penal, e hoje nós estamos vivendo uma crise educacional, aliás, institucional, que aflige pais, aflige alunos, professores, e eu gostaria que a senhora abordasse um pouco essa questão e por que nós devemos nos preocupar. E será que as soluções do Estado têm sido à altura do problema, doutora Carolina? Então, Thanos, como você disse, nós estamos vivendo uma crise e uma crise complexa. E o maior erro que nós estamos vendo por aí é nós querermos achar respostas simples para problemas complexos. Esses problemas complexos não têm respostas simples. Então, por isso que nós temos que fazer uma análise bastante cuidadosa e reflexiva sobre isso. E foi isso que eu tentei trazer para a palestra que nós fizemos. Nós temos que falar sobre segurança pública e segurança institucional, mas nós temos que voltar nossos olhos para o comportamento das crianças e dos adolescentes também. Uma coisa sem a outra não será eficaz para a gente resolver esse problema. E muito se fala, por exemplo, na violência nas escolas, em virtude, por exemplo, do bullying que as crianças acabam sofrendo. Esse é um dos motivos. Será que é tão fácil identificar essa questão? Ela é tão visível ou não? O bullying é sim um dos fatores, é sim uma das causas, só que isso a gente precisa ficar atento o tempo todo, porque o bullying é uma forma de violência, é uma forma de violência reiterada que existe na escola entre as crianças e entre os adolescentes, e isso pode culminar num jovem a vontade dele de depois extrapolar isso de forma vingativa em relação aos seus colegas ou aos professores. Mas quando esse jovem fará isso? Ele fará isso se ele não for acolhido, né, Thanos? Se não for dado a ele a possibilidade de expressar o seu sofrimento, se as pessoas que fizeram isso com ele não forem devidamente punidas e também educadas, porque quem faz bullying também precisa de ajuda. Então, é sobre esse trabalho educacional dos jovens e das crianças, né, dos adolescentes, que eu tenho falado muito, sabe? Porque não adianta a gente achar que nesse momento de crise a gente pode pôr policiais nas escolas, aumentar as cercas das escolas e que isso sozinho vai resolver o problema da violência, porque não vai. É verdade. Me dá a sensação que as escolas vão se transformar em presídios, FEBEMs. Hoje está fora de moda, tem que falar verdadeiras fundações casa. Me dá essa sensação, sabe, que perde um pouco o foco da escolarização. A família não tem responsabilidade também sobre isso, professora? Totalmente, completamente.
Exatamente. A segurança institucional, a segurança pública, ela é necessária, claro, nós precisamos dela, mas muito mais responsabilidade tem essa questão da educação. E a questão da educação tem que ser uma parceria escola-família. Porque, Thanos, nós sabemos que são os pais que são os responsáveis por tudo que os seus filhos fazem. Os pais têm responsabilidade legal de cuidado, proteção e vigilância. Então, os pais têm que cuidar e proteger seus filhos para que nada de mal aconteça com eles, mas têm que vigiá-los para que eles não façam nada de mal para os outros. E isso vale para o mundo real, mas isso vale muito para o mundo virtual. Então, os pais precisam estar muito atentos nas coisas que os filhos estão fazendo no mundo virtual, na internet, nas redes sociais, para que a gente minimize os problemas, a violência, o discurso de ódio em relação às outras pessoas. Eu estou conversando com a professora, advogada, doutora Carolina de Filipe. Nessa sua exposição, vem à mente questões do dia a dia, do direito de família, um deles, por exemplo, alienação parental, a estabilidade ou a falta de estrutura, a falta de estabilidade familiar tem sido um dos focos importantes para essa violência que invade as escolas. Sem dúvida nenhuma também, porque um adolescente, uma criança que não vive em um ambiente seguro para ela, seja seguro de violência doméstica, seja seguro em relação à alienação parental, ele não consegue reproduzir uma situação de segurança e de serenidade fora do ambiente de casa. Então, se ele vive em um ambiente em que ele é exposto à violência, ele provavelmente vai banalizar essa violência e reproduzir essa violência fora de casa. E aí eu digo mais, viu, Thanos? Não é só, isso não diz só respeito em relação à violência doméstica, em relação à alienação parental, mas também diz respeito, e é um alerta para os pais, em relação ao que os nossos filhos estão vendo dentro de casa, o que eles estão consumindo. Jogos muito violentos, filmes muito violentos, séries muito violentas. Porque se as nossas crianças e os nossos adolescentes têm acesso a toda essa violência e eles não têm maturidade para processar isso, eles acabam reproduzindo isso no mundo real, de forma, a trazer essa violência para o contexto escolar, para o contexto familiar, para o convívio deles, porque eles não conseguem processar isso da maneira adequada. Mas que tipo de controle poderá ser exercido pelos pais? Eu penso na internet. A internet, as redes sociais se mostram um universo complicado, não é? O que os pais deveriam fazer para manter aí uma relação um pouco mais humanizada com seus filhos? É difícil esse tema, não, doutora? Isso, é muito difícil, é complexo. Bom, mas em primeiro lugar é saber, que existe uma idade certa para cada coisa. E as redes sociais têm em seus contratos a idade certa para estar nelas. A maioria das redes tem como idade inicial 13 anos, porque as redes sociais, Thanos, não são lugares para crianças, são no mínimo lugares para adolescentes. Crianças não têm, insisto, maturidade para ter essas ferramentas nas mãos. É muito perigoso. Além disso, os pais precisam vigiar de perto o que os seus filhos estão fazendo. E para isso, nós temos a própria tecnologia como nossas aliadas. Existem inúmeros controles parentais que os pais podem colocar nos celulares, nos computadores, nos tablets dos filhos, E com isso colocar filtros
para que os filhos vejam ou não vejam determinadas coisas. Mas eu digo, Thanos, que o principal é o diálogo. Os pais precisam ter um diálogo aberto com os filhos, precisam conversar muito com os filhos e mostrar para os filhos que esses males existem, que existe muita gente com más intenções no mundo e que esses perigos estão aí e que podem pegá-los por aí. Esse diálogo tem que ser muito aberto e constante com essas crianças e adolescentes. O governador Tarcísio de Freitas fala em volta dos psicólogos para auxiliar o trabalho desenvolvido nas escolas. Isso é válido? Eu nem sabia que não existiam psicólogos tempo integral. Na verdade, as escolas desconhecem o perfil do seu alunado. Isso acontece? Qual é a sua visão, doutora Carolina? Bom, infelizmente, muitas escolas não têm como conhecer intimamente, né, ou especificamente os seus alunos, porque nós temos classes lotadas, um professor, e como o professor vai fazer para dar todo o seu conteúdo e conhecer de fato um aluno ali dentre 40 alunos. Fica muito difícil colocar essa carga em cima do professor. Então, essa atitude, essa medida do governador é muito importante, vai ser muito benéfica, e isso é uma forma, sim, uma medida para conter a violência e para tratar o assunto a médio e longo prazo. E não só para resolvê-lo em momento de crise, porque um psicólogo é capaz de identificar perfis, é capaz de acolher esses alunos que trazem problemas determinados e resolver esses problemas de forma de fato educativa e não só de forma punitiva, porque a gente pune muitas vezes, mas não resolve o problema. É verdade, não há dúvida com relação a isso. E o ECA, onde entra nessa história? Até que ponto ele é eficaz nas punições? Até que ponto esse menor pode ser repreendido legalmente hoje pela nossa legislação, doutora? Então, nós temos uma lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na teoria, no papel, nós temos uma lei excelente. Mas, infelizmente, na prática, por falta de estrutura mesmo, nem sempre ele pode ser colocado em prática como deveria. Então, nós temos no ECA gradações de punição, que vão desde a advertência até a internação na Fundação Casa. E o menor infrator, o menor que cometa um ato grave, ele deveria ser punido, né, de maneira gradativa, e até que, se fosse necessário, ele seria internado para uma medida socioeducativa, que não é uma pena. Mas, infelizmente, o nosso sistema acaba reproduzindo uma pena e, de novo, né, eu repito que há uma punição, mas não há uma ideia de educação, não há uma ideia de ressocialização, e esse jovem acaba por reincidir, esse jovem acaba por continuar na sua situação de violência, porque ele não é tratado, porque não é dado a ele, muitas vezes, a chance, de fato, de resolver o seu problema. Só há punição. E quando só há punição em uma mente, né, informação, nós não estamos tratando o problema. Nós estamos ali só, né, tratando a crise, mas a gente não está olhando para o problema a longo prazo. Então, isso não é solução de verdade. A senhora acha que há uma arquitetura do crime estabelecida quando um jovem resolve invadir uma escola e cometer um delito? Há parcerias? Há uma patologia com relação a isso? E a outra coisa, caso cometa homicídio, que é casos concretos que nós temos assistido, a pena, ou melhor, a medida socioeducativa, ela é suficiente? Ela se estende além do período em que haja uma internação na Fundação Casa? Certo. Bom,
Esses casos, esses últimos casos que nós tivemos e vários outros, como o caso de Realengo, que foi um caso famoso também no Brasil, né, infelizmente, não foram casos arquitetados por organizações criminosas. Foram casos pensados mesmo pelas pessoas que agiram, né, movidos pelos seus sentimentos, pelos seus próprios propósitos. Essas pessoas muitas vezes têm patologia, sim, e eu quero deixar claro, Thanos, que quando nós falamos que essas pessoas têm patologia, nós não estamos passando a mão na cabeça de ninguém, nós não queremos de maneira alguma aliviar para ninguém. Quando nós estamos falando que essas pessoas têm patologia, nós estamos dizendo que não adianta pôr na cadeia, que essas pessoas precisam de algo mais profundo, que é, de repente, uma medida de segurança, que é colocar num hospital de custódia, porque colocar na cadeia simplesmente não vai resolver. Então, a sociedade muitas vezes acha que quando a gente diz que a pessoa tem uma patologia, a gente quer aliviar para o criminoso, e não é isso, né, de jeito nenhum. Um menor, quando ele comete homicídios, né, que foi o que aconteceu em alguns casos que nós tivemos, ele, por ser menor, ele responde perante o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, nesse caso, ele não recebe pena, ele recebe medida socioeducativa. E a medida socioeducativa tem, no máximo, internação de 3 anos. E essa medida socioeducativa não se transforma em pena e ele não vai, né, ser punido numa penitenciária comum além da sua idade. Quer dizer, se ele foi apreendido, porque a gente não diz preso, se ele foi apreendido perto dos 18 anos, o máximo que ele pode ficar é até 21, mas na Fundação Casa. Ele não vai para uma penitenciária comum, não passa a ser pena, de jeito nenhum. Após esse período, ele, enfim, é posto em liberdade, não é? Ele cumpriu aí o seu período de contrição, digamos assim, para ficar bonito. Mas ele, caso haja um tratamento psicológico ou psiquiátrico, ele pode ser mantido longe da sociedade, não é, doutora? Exatamente. Se ele for considerado, né, inimputável por uma doença mental, por uma questão mental, por uma patologia, aí ele pode ficar afastado da sociedade aí por medida de segurança. Então, muitas vezes, a medida de segurança é o que realmente essas pessoas precisam, porque elas não têm condições, muitas vezes são sociopatas, muitas vezes são psicopatas e não têm condições de viver em sociedade. Imagino a dificuldade da família em cumprir com o seu papel, né? Deve ser muito complicado. Teve o caso de Montemor, que eu me lembro recente até, o jovem estourou umas bombas na frente da escola e ele tinha uma vida muito recolhida, ficava fechado num quarto, já pais separados e tinha problema de relacionamento. E aí vai indo, nós vamos buscando os casos, parece que todos têm uma mesma linha, um mesmo caminho. Fica difícil realmente fazer uma análise, não, doutora Carolina? É por isso, né, que eu comecei nossa conversa dizendo, né, Thanos, não existe resposta simples, não existe. Mas o que eu posso afirmar para você, né, tendo estudado, eu tenho um curso prático e um curso teórico em relação sobre massacres escolares, né? E eu posso dizer para você que as pessoas que fazem isso, elas dão sinais. As pessoas não estão vivendo uma vida normal, maravilhosa, perfeita e acordam e decidem fazer isso. Elas normalmente, né, todos os casos que nós estudamos, nós vemos que elas deram sinais ao longo do tempo. E aí cabe a nós, educadores, cabe a nós pais, ir percebendo esses sinais para poder, então, evitar a tragédia. As medidas que hoje as prefeituras tomam
com base até na iniciativa do governador do estado de São Paulo, no sentido de tomar providências urgentes para resolver essa questão, que são válidas. A senhora acredita que elas vão ter um andamento contínuo, uma continuidade, ou vira tudo fogo de palha nesse país, doutora? Elas são válidas neste momento de crise, em que os pais estão apavorados de mandar os filhos para a escola, em que as pessoas estão... há várias ameaças em redes sociais, algumas escolas recebendo ameaças por escrito. Nesse momento de crise, elas são importantes e necessárias, mas eu não acredito que elas se sustentem a médio e a longo prazo. Afinal de contas, a polícia não tem efetivo para manter nas portas da escola todo o tempo, dessa maneira que está agora, nesse momento. E também insisto que isso não é solução a médio e a longo prazo. Então, porque a gente não consegue, não é um policial na porta da escola, um policial dentro das salas de aula, que vai impedir um aluno que tem essa ideia, que alimente essa ideia, que esteja com problema de fazer isso. Então, nós temos que voltar nossos olhos para todas as questões que levam a esse tipo de ataque. E aí sim nós estaremos realmente tomando medidas efetivas. Eu estou conversando com a professora doutora Carolina de Filipe, ela que também é coordenadora do curso de Direito da Faculdade Unitar, advogada. Para encerrar, vai a seguinte pergunta, com base até numa iniciativa de um dos municípios aqui da nossa região. A senhora acha válido colocar professoras e professores em cursos de artes marciais? Qual sua avaliação dessa iniciativa? Olha, então, dentre algumas iniciativas que foram tomadas, eu acho que todas as pessoas que puderem conhecer critérios e conhecer algumas situações para autodefesa, isso é importante. Mas sabendo que isso não resolve o problema, principalmente numa situação de emergência, assim, em cima da hora. Saber agir numa situação em autodefesa requer muito treino, requer experiência. Então, não é assim um curso de 1 hora, de 2 horas, que vai fazer com que alguém esteja apto a agir numa situação de extrema emergência. Agora, dentre algumas atitudes que foram tomadas, essa ainda é um pouco mais plausível do que colocar, por exemplo, portas giratórias na porta das escolas, como teve uma notícia, né, que um prefeito colocou. Porque eu fico imaginando os alunos entrando para a aula e tendo que passar em portas giratórias. A gente sabe o que é passar numa porta giratória para entrar num banco, né? Como que os alunos, um volume enorme de alunos vai passar em portas giratórias? E aí aqui eu coloco para vocês, né, a seguinte reflexão. Os alunos levam mochilas com vários metais na mochila, assim, zíper, fechaduras. Os alunos não vão poder mais levar apontador para a escola. O que nós vamos fazer com alunos que usam cadeira de rodas, né, que são cadeirantes, com alunos que têm pinos e placas no corpo, com alunos que têm marca-passo, com alunos que têm alguma neurodeficiência e que tenham medo de passar sozinho, que tenham problema, crianças muito pequenas que não vão passar sozinho? Quanto tempo vai demorar isso? E se a porta não detectar, ela é ruim, ela é ineficaz. Então, ou seja, as pessoas têm que pensar na viabilidade prática das suas ações. Então, não adianta pensar na teoria, vamos pôr detector de metal. E como que vai ser isso na prática? Então, só quem está dentro de uma escola, gerindo uma escola, sabe o que é a vivência dentro ali no dia a dia. Sem contar a porta engripando, encrencando e a assistência técnica levar aí 1 semana para arrumar, né? Aí nós vamos... E Thanos,
mais um detalhe, né? Muito se pensa numa emergência para que ninguém entre. E numa emergência para as pessoas saírem? Num caso de incêndio, por exemplo. Como fica, né? Tem muita coisa para pensar. Tem muita coisa para pensar, exatamente, né? A gente tem que pensar em todas as questões. Eu quero agradecer imensamente a participação da advogada, professora, doutora Carolina De Filipe no PAN News Cidades de hoje. Esse tema não vai acabar tão cedo, né, doutora? Mas, enfim, demos a nossa contribuição. Pelo menos quem ouviu vai pensar um pouquinho nisso. Grande abraço, muito obrigado pela sua participação no PAN News Cidades. Muito obrigada, Thanos, pela oportunidade da gente pelo menos trazer aqui algumas reflexões sobre esse assunto. Muito obrigada mesmo. Grande abraço. Grande abraço. O PAN News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Olá, meu nome é André Marinho, sou gestor do curso de Ciências Contábeis da Unimax do Grupo Unieduca. Estamos em época de declaração de imposto de renda e os alunos de Ciências Contábeis estarão realizando um projeto chamado IR Solidário, com atendimentos gratuitos para esclarecer dúvidas e auxiliar no preenchimento da sua declaração. Então, não se esqueça, para ser atendido, basta comparecer ao Shopping Jaraguá de Indaiatuba nos finais de semana dos dias 22 e 23 de abril. Das 12 às 18 horas. Aguardamos vocês. Até mais! Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. PAN News Cidades. Muito bem, amigos, o PAN News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem PAN News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! PAN News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em GrupoUnieduca.com.br. Jovem PAN News Campinas.